Howdy, folks! Aqui quem fala é Patrick Henry, sejam bem-vindos a Henry's. Eu tô muito feliz de estar aqui com vocês hoje, porque a nossa proposta hoje ela é sensacional. Essa é uma aula imperdível. Hoje nós iremos falar sobre 6 meses de aula em pouquíssimos minutos. 6 meses do que uma escola padrão, com o método padrão, pode te oferecer em poucos minutos. É isso mesmo. A aula está imperdível. Antes que eu me esqueça, eu adoraria ter mais contato com vocês. Eu queria saber das dúvidas de vocês, queria ouvir vocês, queria que vocês mandassem quais os temas que vocês querem para as próximas aulas. E isso só é possível se vocês seguirem as redes sociais que estão aqui embaixo, ok? Tem o meu Instagram pessoal, que é trick_henry, e também tem o Instagram aqui do lado, que é Henry_English, que é o Instagram da Henry's Concept, a escola de inglês, ok? E também eu deixei aqui embaixo o meu Gmail, ok? O meu Gmail. É lá phsvalério22 @gmail.com. Você vai conseguir conversar comigo também por lá. Mas me manda um DM, me manda uma observação no Instagram e eu vou ficar feliz demais de poder me comunicar com você. Alright? Very good, guys. Então, como prometido, hoje nós vamos falar aí de alguns pontinhos do inglês que vão nos desenvolver o mesmo que seria 6 meses dentro de uma aula padrão, uma aula convencional de uma escola convencional de inglês, que vamos ser sinceros, né? Eles só estão lá para montar aí o negócio e ganhar o máximo de dinheiro possível, ok? Vamos lá, 6 meses em poucos minutos. O primeiro tópico que a gente precisa entender para atingir 6 meses em poucos minutos é fonética, ok? Pensa num bebê. Ele nasceu, ele está desenvolvendo, e aí chega naquele momento que ele vai começar a falar as primeiras palavrinhas dele, e de repente o papai e a mamãe dele, eles começam a imitar sons, se referindo às pessoas deles, ou seja, o papai fala lá um som, papá, papai, enfim, que se refere à pessoa do pai, e a mamãe faz a mesma coisa. E eles torcem, os pais brigam e torcem para que o bebê ele consiga falar um dos dois primeiro, certo? E a verdade é que aquele bebê, muito longe ainda, não consegue escrever, não entende a gramática, não sabe ler. Tudo que ele tem ali para se adaptar é a fonética. E ele não nasce sabendo, assim como eu e você, nós não nascemos sabendo a nossa língua materna. Ela é apresentada para nós através do ambiente que vivemos. Então vamos pensar um pouco. Como que um bebê, sem saber nada, não tendo informação nenhuma, como que ele consegue se comunicar? Como que uma criança que não sabe ler e escrever consegue se comunicar? Mesmo que não seja perfeito, obviamente. Mas qual que é a lógica da alfabetização fonética? Qual que é a lógica de como ele consegue falar alguma coisa? A primeira grande lição que nós precisamos entender para aprender uma língua nova é a adaptabilidade fonética. Ou seja, quanto mais confortável eu estou com o som das coisas, quanto mais confortável eu estou com a interpretação e menos nervoso, vamos dizer assim, eu estou para conversar e ouvir, mais natural aquilo se torna para mim. Então, o primeiro grande passo e a primeira grande dica que eu entrego aqui para vocês evoluírem 6 meses de inglês na vida de vocês é: estejam confortáveis com os sons das palavras. Estejam confortáveis com a fonética. Como que eu faço isso? Pega um filme que você gosta, coloca lá uma legenda, uma subtitle em português e coloca o áudio em inglês. Mesmo que você não entenda o que ele está falando, é importante que aquilo vá ficando natural nos seus ouvidos. Da mesma forma, pega uma música que você gosta, coloca a letra do lado e tenta acompanhar o som com a letra. Mesmo que você não saiba o que ele está falando, ou o cantor, a cantora está falando, é importante que aquilo fique natural para você. Ok? Então, o primeiro grande passo, anota aí, tópico 1. Se adaptar e se acostumar com a fonética em inglês. Ok? Já aproveitando que você está com o caderno e a caneta ou o lápis na mão, se você ainda não tiver, dá uma pausa nesse vídeo, corre lá para pegar. Nós vamos dar o primeiro grande passo, que é aprender sobre o ABC, o alfabeto em inglês. Como que vai funcionar essa dinâmica? Eu vou soletrar o som das letras para você,
E eu gostaria que aí na sua casa você tentasse repetir o mais parecido o possível com o que eu falar. E em seguida de você pronunciar, eu queria que você escrevesse assim como você leria em português. Patrick, como assim? Você está sendo muito técnico, vai mais calmo. Ok. Vamos pegar a letra A, por exemplo. A letra A em inglês se pronuncia A. A. Na minha visão, minha língua materna é o português. Quando eu escrever em português A, para mim eu vou estar escrevendo a letra E e a letra I. A. Se eu for escrever a letra B em inglês, que se pronuncia B, para mim vai ser B mais I mais I. Essa vai ser a nossa primeira dinâmica. Eu quero que você copie o alfabeto, coloque um igualzinho do lado, e aí nós vamos pronunciar e escrever como se nós estivéssemos lendo a letra, ok? Escrever aquilo que nós estamos pronunciando. Lembrando que aqui não tem certo ou errado, ok? É uma perspectiva pessoal sua. Não precisa se preocupar. Alright? Prontos? Ready? Então vamos lá. Letra A. 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 Letra B. 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 Letra C. 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 Letra D. 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 Letra E. I. I. Letra F. 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 Letra G. 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 Letra H. 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 Letra I. 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 Letra J. 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 Letra K. 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 Letra L. 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 Letra M. 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 Letra N. 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 Letra O. 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 Letra P. 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 Letra Q. 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 Letra R. 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 Letra S. 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 Letra T. 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 Letra U. 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 Letra V. 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 Letra W. 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 Letra X. 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 Letra Y. 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 E letra Z. Nós temos duas formas. A forma americana, Z. Z. E a forma britânica, Z. Z. Very good. Anote aí conforme você precisa. Se necessário, volta esse vídeo, não tem problema. E depois que você terminar de anotar todas as letrinhas com a fonética da sua pronúncia, provavelmente elas vão estar parecidas com isso que eu já escrevi. Essa daqui é a minha interpretação fonética das letras. Lembrando, não necessariamente é uma regra. Afinal, nós só estamos comparando a nossa pronúncia com o que nós leríamos, vamos dizer assim. Se você for parar para pensar, a primeira grande dica que eu quero te dar sobre o ABC, o ABC,
na língua inglesa é que existem algumas letrinhas que são meio confusas. Por exemplo, a letra E, ela se torna I. I. E a letra I se torna I. I. É bem confuso, não é? Afinal, a letra E vira a letra I. E afinal, em português, I já é uma própria letra. Mas aqui a minha dica é você lembrar da pessoa eu. A pessoa eu em inglês se fala I. I sou eu. E aí eu tenho que lembrar que se I sou eu, o E vira o I. A gente confunde bastante a letra A. Não sei dizer o porquê. Talvez seja porque a pronúncia seja parecida com as letras em português. Mas a gente confunde o A com o E com o I. Lembra lá, a letra A é I, a letra E é I e a letra I é I. Ok? Meio confuso, eu sei, mas com o tempo isso vai ficando mais tranquilo. A letra D e a letra G, elas são bem parecidas na pronúncia. D, de D, e G, de G. Qual que é a diferença principal delas? Eu gosto de pensar no nome Giovanna para explicar. Se você se chama Giovanna e está assistindo esse vídeo, isso não é um insulto, muito pelo contrário. Só estou pegando um exemplo, ok? Dá um joinha, inclusive, se seu nome é Giovanna. Não existe uma. Quando a gente fala Giovanna, eu posso falar com G bem esticado. Pensa assim, ó. Giovanna. Quando eu falo Giovanna, não parece que eu estou criando uma suavidade? Fica bem suave a letra G do Giovanna. É estranho, eu sei. Mas a letra G e a letra D, essa é a principal diferença. Na letra D é bem agudo. D. D. E a letra G, eu tenho esse G na pronúncia, eu tenho essa suavidade na pronúncia. Chi. Chi. Ok? Para a letra M e a letra N, existe uma regrinha. Inclusive, uma grande dica da parte de pronúncia em inglês é você entender que quando nós estamos falando português, o que movimenta é a nossa boca. Um exemplo disso são as vogais. Quando eu falo A, minha boca abre, parece que faz o formato A na minha boca. Quando eu falo U, parece que faz um U. O, parece que faz o formato da letra O na minha boca. No inglês, não necessariamente eu uso a boca como o principal meio de pronúncia. A língua é mais importante do que a boca. Eu entender o que minha língua está fazendo na pronúncia de cada letra é o que vai garantir que o meu sotaque saia com uma força e com uma naturalidade maior. Ok? Dica de ouro. Guarda essa dica. Very good, guys. A letra M é como se eu estivesse abrindo a boca. M. M. E a letra N é como se eu estivesse fechando. N. N. No contexto geral, parece que eu estou falando M, N. Ok? A minha língua, ela encosta quando eu falo N, a letra N, no céu da boca. N. N. Ok? A letra P, para quem gosta de matemática, é só lembrar do símbolo matemático. A letra Pi, ou número Pi, perdão. 3,14, certo? A letra U, eu tenho que lembrar de você em inglês. Se você não conhece você, eu falo you. You. E isso vai me ajudar na letra W. Se eu for pronunciar, parece que eu estou falando dobro U. W. Pensa que essas duas perninhas do W é como se fossem dois U's conectados, duas letras U conectadas. Double U. O Y, para quem é bem brasileiro, é só lembrar do mineiro. Why? Why? Inclusive, a letra I, além de você lembrar de I, eu, você também pode lembrar de um beliscão. Beliscou, doeu, eu falo I. Doeu. Ok? Very good. O grande primeiro passo é o ABC. Guardem, memorizem, estejam confortáveis com o ABC. E depois que vocês estiverem ok com o ABC, estiverem brincando, soletrem palavras, descubram palavras novas com o ABC. Depois disso,
O nosso próximo passo para avançar 6 meses em poucos minutos são as persons, pessoas, ok? Aqui não tem muito segredo, na verdade tem que ser mais uma decoreba do que um segredo necessariamente. Vamos lá. A gente já aprendeu eu e você. A gente já falou que eu é o beliscão, I, a letra I. E você, eu falo you. É só lembrar que isso me ajuda com o W, W, ok? Se a gente continuar a ordem, eu tenho ele, ela. No inglês, eu tenho um pronome, ou seja, uma pessoa, que fala sobre animais ou objetos. Nós vamos traduzir por enquanto para isso ou aquilo, apesar de não ser a tradução correta, ok? Mas por enquanto a gente vai ficar com isso ou aquilo. Mas essa pessoa em específico, ela trata com animais e coisas sem vida, objetos, ok? Espera aí que a gente já vai falar um pouquinho mais desse. Nós temos nós, vocês, eles ou elas. Vamos lá. I, you. I, eu, you, você. Vai repetindo aí comigo. Ele, eu pronuncio he. He. Ela, eu pronuncio she. She. Se você gostava de desenhos e nasceu ali por volta de 1900 e pouquinho, 1980, 90, os anos 80, 90, talvez até nos anos 2000, você provavelmente já ouviu falar dos personagens He-Man e She-Ra, ou He-Man and She-Ra, ok? O He-Man era um personagem masculino, é só lembrar que He é de He-Man. E a She-Ra, ou a She-Ra, ela era uma personagem feminina, ou seja, é só lembrar de She, de She-Ra, ok? He-Man, He. She-Ra, She. Nós temos um pronome que fala só de animais ou coisas sem vida. Quando eu falo coisas sem vida, é literalmente tudo. Pensa assim, ó. Eu quero me referir a uma letra de um texto de um livro que eu li. Aquela letra eu vou me referenciar a it. It. Isso é uma letra. It is a letter. It is a letter. Isso é. Quando eu falo de animais, eu preciso entender uma coisa cultural. Vamos pensar em português mesmo. A gente não fala coisas humanas para os nossos queridos pets. Por exemplo, eu não falo ele é uma gracinha, ela é uma gracinha, uh, ele é um menino, ela é uma menina. Uh, Além de dar características, eu não trato como se fosse um ser humaninho. Da mesma forma, funciona no inglês. Apesar de it se referir aos animais, as pessoas elas costumam a chamar o cachorro, a cachorra, o gato, a gata, como he, ou she, ou you. Então pode ser sim, gramaticalmente falando, é correto o it para se referir a animais, mas pode ser que eu me refira a ele com pronomes humanos. You, he, she, we, you ou they. Ok? Continuando, nós temos nós. Nós, we. É só lembrar lá do Bohemian Rhapsody, do... Qual que é o nome do cantor? Lembrei, Fred Mercury. E ele vai falar lá, We are the champion, my friend. Desculpa a música, desculpa cantar, eu sei, não estragarei a música. Mas ele quer dizer, nós somos campeões, meu amigo. We are, nós somos. Eu tenho o plural de você, que é a mesma escrita do singular, ou seja, você é you, vocês também é you, é a mesma escrita. A única diferença é que aqui em cima é no singular e embaixo fica no plural, ok? Passou ali do it, se torna plural, se vocês forem parar para perceber. E outra informação importante é que ele, ela e os animais e objetos é o que nós chamamos de terceira pessoa, ok? Guardem essa informação. Terceira pessoa, ele, ela ou animais, objetos, he, she ou it, ok? Very good. E para finalizar, as pessoas nós temos eles,
ou elas, que a gente fala they. They. Alright? Repete aí comigo na sua casa. I, you, he, she, it, we, you, they. Transforma isso em algo comum para você também. Porque você vai falar rapidinho, você vai ficar I, you, he, she, it, we, you, they. Transforma uma musiquinha na sua cabeça. I, you, he, she, it, we, you, they. Alright? Very good. Depois que você já tiver ok com isso, nós vamos entender um pouco do que é gramática. Quando eu falo gramática, as pessoas acabam se assustando. Gramática, nada mais, nada menos, é uma organização das palavras, ok? É uma ordem a ser seguida, uma regra. Tudo começa pela classificação das palavras, as classes gramaticais, ok? Então pensa assim, ó, vamos imaginar uma pessoa. Essa pessoa está com um monte de palavra em cima da mesa. E aí ela fala assim, olha, cada uma dessas palavras tem que ter uma função. Vai ter palavra que vai ser uma característica, palavra que vai ser uma ação, tem palavra que vai dar nome para as coisas, tem palavra que vai ser número, enfim. Aí essa pessoa vai pegando as coisas e vai colocando cada coisa, cada palavra nas suas gavetas conforme sua função, ok? Eu não sou professor de português. Você não precisa saber toda a base gramatical, mas a nossa comunicação ela vai ser facilitada se você souber algumas dessas classes. Entre elas, eu separei aqui, ó, substantivo, verbo, adjetivo, pronome, artigo e numeral. Só para te lembrar, substantivo, tudo que dá nome, classificação de nome. O verbo, todas as ações, são as palavras terminadas em ar, er, ir e o verbo por. Andar, pegar, ter, ser, estar, ser ou estar, ir, propor. Eu acho que eu coloquei um exemplo de cada um. Pronome, tudo que relaciona uma pessoa dentro de um discurso. Eu, aquele, contigo, ele, enfim, tudo que relaciona uma pessoa. O artigo, para facilitar, sempre vai antecipar um substantivo. Em português, nós temos artigos definidos e indefinidos. O, a, uma, definido. Uns, umas, os, as, indefinidos. O carro, carro é um substantivo, o é um artigo. A pessoa, a casa, uma pessoa. O, a, uma, são artigos, ok? E o numeral, que talvez seja bem óbvio, né? Ele está só falando da questão de posições numéricas, ok? Pode ser lá primeiro, dezena, dúzia, enfim, tudo que relaciona a números, alright? Então, decorem isso daí, descubram um pouco mais sobre substantivo, verbo, adjetivo, pronome, artigo e numeral, porque isso vai facilitar a nossa comunicação. Não precisa ser perfeito, mas sabendo isso é um básico, na minha visão, para você aprender o inglês, ok? Depois que está ok sobre isso, a gente vai ter que lembrar o que significa conjugar, ok? Conjugar, lembra comigo, é eu pegar o verbo e juntar com a pessoa respeitando o tempo. Como assim, Patrick? Vamos pegar dois verbos, por exemplo? Olha aqui nesse quadradinho, conjugar. Eu tenho o verbo ser e o verbo estar, ok? Quando eu quero falar ser mais eu não falo eu ser. Está errado. Quando eu pego estar mais eu não falo eu estar. Eu estou conjugando no presente, ou seja, agora. E aí eu falo eu ser, eu sou. Eu estar, eu estou. E assim por diante, nós vamos respeitando as pessoas. Então, por exemplo, eu sou, ele é, nós somos, eles são, eu estou, ele está, nós estamos, eles estão. Certo? Deu para lembrar o que significa conjugar? Very good. Quando eu lembrei o que é conjugar, eu estou pronto para aprender o tão temível verbo to be. O verbo to be, nada mais, nada menos, significa ser ou estar. Ok? Definição. To be, ser ou estar. Vamos pegar mais um exemplo, mais uma pessoa. Vamos pensar que é uma pessoa preguiçosa, tá?
E aí essa pessoa preguiçosa, ela fala assim, olha, eu quero aprender a conjugar, tá? E aí você ensina essa pessoa, você fala, olha, conjugar é quando você pega a pessoa e junta lá com o verbo, respeitando o tempo. Lembrando que a gente tem presente, passado e futuro, tá? Beleza. Aí você começa a falar para essa pessoa, ela fala assim, olha, me fala sobre ser. Você fala, eu sou, ele é, nós somos, tananã. Fala sobre estar, eu estou, ele está, nós estamos, enfim, tananã. Vocês concordam comigo que entre ser e estar existem 8 formas de eu falar a mesma palavra dependendo da pessoa? Eu sou, ele é, nós somos, eles são. 4 formas. Eu estou, ele está, nós estamos, eles estão. 4 formas. Ou seja, são 8 formas. Aí essa pessoa preguiçosa, ela fala assim: não, não, não. Não aceito. Primeira coisa que eu vou fazer, eu vou pegar esses dois verbos, ser ou estar, e transformar em uma palavra. E essa palavra vai ser a palavra be. Be. É isso mesmo. Não se choque porque o verbo é a palavra be. Esse to be, o to, T-O, ele está aí só para indicar que o be é o verbo, ok? Isso acontece com outros verbos, por exemplo, to have, que é o verbo ter, to do, que é o verbo fazer, também tem o to, mas o verbo é o have e o do, assim como aqui o verbo é o be. Very good. Então ele pegou duas palavras, ser, estar, dois verbos, e transformou em uma palavra, um verbo, que significa to be. Aí ele pensou, olha, se eu não consigo juntar lá as pessoas, I, you, he, she, it, we, you, they, eu não posso colocar I be, you be, he be, she be e assim por diante. Estaria muito na cara, né? Então ele falou, olha, vamos fazer o seguinte, ao invés de eu ter essas 8 formas para falar com as pessoas, eu vou definir 3 formas. Essas 3 formas vão significar ser ou estar. E eu só vou usar elas quando eu juntar com as pessoas. Aí ele fez am, are e is. Ou seja, am, are e is é a forma de conjugar o verbo to be, que significa ser ou estar, com as pessoas. E qual que é a regrinha, pensando que a gente está facilitando tudo isso? O padrão tem que ser are. You are, we are, you are e they are. Só acompanhar as pessoas aí no meio da tela. O padrão é are. Guarda essa regra. Terceira pessoa sempre muda alguma coisa no inglês. Terceiras pessoas sempre mudam algo no inglês. Lembrando, terceira pessoa, he, she, it. Então, o padrão é are. He, she, it, eu vou mudar para is. Is. E o I am, que significa eu sou ou eu estou, eu tenho que lembrar assim, ó, eu sou exclusivo. Fala isso para você mesmo, eu sou exclusivo. I am, a palavra am, ok? A forma de conjugar o verbo to be, am, ela só aparece com eu, com I. Então fica I am. Então fica I am, padrão are, you are. Terceiras pessoas, he, she, it, is, we are, you are e they are. Repetindo, I am, you are, he is, she is, it is, we are, you are e they are. Ok? Você acabou de aprender o verbo to be. Se você estudou em escola pública, provavelmente você viu isso o seu trajeto inteiro da escola e você nunca realmente aprendeu isso. Sim, o verbo to be é só isso, essa simplicidade. É conjugar o verbo ser e o estar em uma única palavra, e ao invés de eu usar 8 formas, eu uso 3. Am, are ou is, respeitando as pessoas. E a regra das pessoas é are é padrão, terceira pessoa muda, is para he, she, it, e eu sou exclusivo, I am. Ok? Você acabou de aprender o verbo to be. Se ainda não ficou muito claro, entenda comigo. Quando eu falo I am, significa eu sou ou eu estou. Vai depender do contexto que um vai ser usado ou não. You are, você é, você está. He is, ele é, ele é ou ele está. She is, ela é ou ela está.
It is, isso ou aquilo é, isso ou aquilo está. We are, nós somos, nós estamos. You are, vocês são, vocês estão. They are, eles ou elas são, eles ou elas estão. Ok? Very good. Vamos praticar um pouquinho? É o seguinte, eu tenho 5 frases. Eu quero que você tente montar essas frases, ok? Primeira frase, eu sou bonito. A palavra bonito, ela é beautiful. Beautiful. Vamos ver se você lembra das letrinhas. Beautiful. Se eu fosse falar em português, seria beautiful. 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 Então vamos lá. Vamos soletrar em inglês. B, E, A, U, T, I, F, U, L. Beautiful. A segunda frase, ela fala assim, eu estou bem. Bem, eu posso falar good. G, double O, T. Desculpa, eu não pronunciei para vocês, mas toda vez que eu tiver duas letrinhas juntas, que sejam iguais, por exemplo, good, que é G-O-O-D, eu posso falar double, ok? Então, G, double O-D. A frase número 3, ela fala assim, ele é feio. A palavra feio se fala ugly. Ugly. U, G, L, Y. Ugly. Frase número 4 fala, nós somos amigos. Amigos se fala friends. Friends se soletra F, R, I, E, N, D, S. Friends. E a número 5 se fala, desculpa, a número 5 é, isso é um cachorro. Esse a gente vai colocar por enquanto só a letra letra A, para substituir E, ok? E cachorro se fala dog. D-O-G. Very good. Se você montou as frases certinhas, dá uma pausa agora, tá? Para escrever. Quando você terminar de escrever, se você montou e traduziu as frases certinhos, provavelmente elas vão estar assim. Número 1. I am beautiful. Se você ainda não entendeu, eu sou, verbo ser. Eu sou, I am, beautiful. B-E-A-U-T-I-F-U-L. Beautiful. Beautiful. Número 2. Eu estou bem, verbo estar. I am good. Patrick, a gente usou I am no número 1 e no número 2? Exatamente. O verbo é ser ou estar. Eu uso da mesma forma, dependendo do contexto. Patrick, e se eu quisesse falar que eu sou bom? Por exemplo, eu jogo bem, então eu sou um bom jogador. Eu sou bom jogando. Eu também usaria I am good. Só dependeria do contexto que eu estou falando. Pensa comigo, se uma pessoa pergunta se você está bem e você fala I am good, você não está falando que você é bom, você está falando que você está bem. Faz sentido? Na número 3, ele é feio. He is ugly. Lembra lá, terceira pessoa, então fica is. He is. Número 4, nós somos amigos. We are friends. We are friends. E a número 5, isso é um cachorro. Por que a gente colocou a letra A, no 1? Porque é um artigo. Lembra que a gente falou dos artigos? Definidos e indefinidos. Uma, uns. Very good. Então, o ali é um artigo. E a gente vai falar de artigo daqui a pouquinho. Mas a frase ficou, this is a dog. This is a dog. This is a dog. As duas formas de pronunciar a letra como um artigo estão certas. Pode ser a ou a. Very good.
Vamos já aproveitar então e falar de artigos. No inglês, nós não temos artigos definidos e indefinidos. A regrinha é um pouco diferente. Ao invés de eu usar uma, uns, eu só tenho dois exemplos. Ou é a letra A, ou é a letra A com a letra N, N. Qual que é a regrinha? Toda palavra que começar com uma consoante, ou seja, tudo que não é uma vogal, eu vou colocar A. E toda palavra, todo substantivo que começar com uma vogal, eu falo N. Por exemplo, a palavra car, ela começa com a letra C. E a letra C é uma consoante, não é uma vogal. Então eu falo a car. As duas pronúncias estão corretas, não se preocupe. Apple começa com a letra A. Então é uma vogal. Eu preciso colocar an apple. Buzz e flower começam com consoantes. Então fica a buzz, a flower. E a palavra elephant, ela começa com a letra E, então é uma vogal. An elephant, ok? Se você não conhece, car significa carro, apple, maçã, bus, ônibus, flower, flores, ou flor, perdão, tá no singular, e elephant, elefante, ok? Very good. Aproveitando, a gente já viu sobre o verbo to be, a gente já viu sobre pessoas, a gente já viu sobre as letrinhas. Eu queria, antes da gente chegar na conclusão e no grande alvo dessa nossa aula, falar para vocês sobre algumas estratégias da Concept para você aumentar o seu vocabulário. Se você não conhece, existe um campeonato chamado Spell Bee. Abelhinha soletrante, ou abelhinha soletre, vamos dizer assim. A palavra spell significa soletrar, e a palavra bee, abelha. Se vocês se lembrarem, tinha um programa de televisão que era um reality show não, perdão, era uma competição de soletrar, ok? É a mesma coisa dessa competição de soletrar. A única diferença é que ela funciona em escolas, tem um valor muito maior a ser jogado lá nos Estados Unidos, funciona dentro das escolas públicas, enfim, é um campeonato que até algumas bolsas de estudo para a faculdade eu já vi pessoas ganharem, ok? Então o Spell Bee é um ótimo programa. Brinque de Spell Bee. Como assim, Patrick? Primeira coisa, pegue uma palavra nova, procure palavras. É uma ótima estratégia de aumentar o vocabulário. Procure palavras. Quando você procurar essas palavras, você vai fazer de um jogo. Então você vai pegar essa palavra, você vai colocar ela na sua frente por 2 minutos ou menos, quanto menos tempo melhor, e você vai tentar decorar aquela palavra. Por exemplo, a palavra Apple. Vamos supor que eu acabei de descobrir essa palavra. Eu vou colocar um cronômetro na minha frente e eu tenho 1 minuto para decorar aquela palavra. Depois de 1 minuto, eu fecho meu caderno, eu fecho essa página e aí eu vou tentar soletrar ela. Então, ó, 1 minuto depois, fechei meu olho, A-P-P-L-E, Apple, ou A-P-P-L-E, Apple. Algumas dicas para você ter uma melhor decoreba em cima da palavra. Fale como você lê. Então, Apple, eu leria Apple, Apple, Apple. Very good. Então, Apple, A-P-P-L-E. Very good. Se eu sei soletrar em português, eu sei soletrar em inglês. Tente transformar a sua vida em sistemas imersivos. Então, assim, no seu dia a dia, vai pegando palavras novas, conhecendo palavras novas, tentando soletrar aquelas palavras novas, pronunciar, ler como você escreve aquelas palavras. E trabalhe também o poder da associação. Por exemplo, eu lembro que Apple é uma marca muito famosa, assim como é a fruta maçã, ok? Então, você pode associar com a cor, com a marca, quando você morde, o barulho que a maçã faz, e assim por diante, ok? Essa daqui é só uma dica de como você pode aumentar o seu vocabulário. Como prometido, nós estamos avançando 6 meses de aula em alguns minutos. O meu grande alvo aqui com vocês era ensinar a como montar uma frase em inglês. E a verdade é que
dentro das minhas pesquisas e dentro dos meus desenvolvimentos, eu percebi que se eu juntasse uma pessoa com o verbo que eu estou falando, mais um artigo, se for necessário, e eu conseguisse ter algumas palavras com alguns adjetivos ou com alguns substantivos, eu conseguiria montar qualquer frase que eu quisesse. E o poder de montar qualquer frase que eu queira é literalmente o poder de monto uma frase, monto duas, três, e quando eu vejo eu tenho uma ideia completa, compartilhada em inglês. Ok? Então, ó, faz uma experiência qualquer. Vamos pensar em qualquer frase. Se eu juntar uma pessoa, que eu já conheço as pessoas em inglês, que são I, you, he, she, it, we, you, they. O verbo que a gente conhece até agora é o verbo to be, que significa ser ou estar. E os artigos, quando são necessários, eu tenho lá a ou an. E a gente já conseguiu um vocabuláriozinho, a gente aprendeu algumas palavras. Vamos tirar a prova sobre essa fórmula? Vamos ver se ela funciona? Olha aqui, ó. A primeira frase, eu quis dizer que eu sou uma pessoa. I am a person. I am a person. Para quem não conhece, a palavra pessoa é person. Se você reparar, I, pessoa. Am, verbo to be. A, artigo. E person seria uma palavra, um vocabulário. Precisei sim aprender a palavra person para construir, mas ok. Pessoa, mais verbo, mais artigo, mais um vocabulário, um extra, eu tive uma frase. He is handsome. Para quem não conhece, a palavra handsome é a mesma coisa de beautiful, só que eu uso apenas para homens. Seria como se eu estivesse falando que ele é um galã, ok? Vocês percebem que ali eu não coloquei um artigo? Se você souber o porquê eu não coloquei o artigo, pausa e já comenta aqui embaixo, ok? Fica aí o desafio. Agora, se você não sabe por que ali não tem um artigo, é porque ali eu não estou usando um substantivo. Lembra lá da regrinha. O artigo ele só vem antes do substantivo. E quando eu falo handsome, bonito ou galã, é um adjetivo, uma característica. Ou seja, ele é bonito. Eu não precisei de um artigo. Até porque, em português, isso também é real. Por exemplo, olha a primeira frase. Eu sou uma pessoa. Precisei colocar um artigo. Uma eu traduzi para a, porque a gente conhece a regra. Ele é bonito, em português eu também não precisei colocar um artigo, afinal, eu estou falando de uma característica. Fez sentido para vocês? Vamos continuar. It is a dog. Isso é um cachorro. Lembrando, eu posso falar he's a dog, ele é um cachorro. She's a dog, ela é uma cadela, uma cachorra, ok? Mas nesse contexto, eu só estou me referindo a uma característica humana porque eu tenho um apego ao animal. Gramaticalmente falando, se eu for escrever isso é um cachorro, it is a dog. Combinado? It is an apple. Apple. It is an apple. A palavra apple começa com A. Então eu preciso colocar o artigo an. Ok? Isso é uma maçã. A última frase, para a gente encerrar hoje. She is shy. Ela é tímida. She is shy. A palavra tímida se fala shy. Ok? Pessoas, em menos de uma hora, 40 minutinhos praticamente, tirando a apresentação, nós conseguimos resumir 6 meses de aula de inglês, ok? Thank you so much pela atenção, eu espero ter ajudado vocês. Por favor, entre em contato, vai ser um prazer. Eu coloquei errado aqui nesse último slide, mas não tem problema, English não tem o i no final, ok? Mas vocês viram lá do começo, vamos voltar até para o slide do começo? Melhor. Vamos só colocar ele aqui. Very good, tá? Agora tá certo. Sigam nas redes sociais, coloca lá suas dúvidas, coloca seus comentários, fala para mim se você gostou, se quer mais. Vai ser um prazer te atender. Muitíssimo obrigado, thank you so much.
E nos vemos em breve. See you soon as possible. Ok? ASAP. Patrick Henry na área. Thank you so much. Henry's Concept, the revolution of the teach way.